Olá, graças e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Então, já se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Você tem compartilhado? Tem edificado a sua vida aquilo que você tem assistido no canal do YouTube? Mepajev Church e Orações? Eu sou o pastor Cristiano Cigalas. Tem vídeos da palavra, tem vídeos com a minha esposa, a pastora Jaqueline Cigalas. Dá uma passadinha. Mas vamos falar um pouco sobre o inimigo do homem e o inimigo de Deus. Porque parece ser a mesma coisa, mas existe uma diferença grandiosa. Porque nós pensamos que o nosso maior inimigo é Satanás e seus demônios. Quando na verdade eles não têm o poder de nos fazer cair ou de nos afastar de Deus. A Bíblia vai dizer que o que nos afasta de Deus é o pecado, que o pecado faz separação entre nós e Deus. Ou seja, se o diabo ele não tem poder para me fazer pecar, ele simplesmente pode oferecer a bandeja daquilo que eu desejo, daquilo que a minha carne quer. Por isso a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não está em Deus, não pertence a Deus. Ou seja, a Bíblia diz que o mundo jaz sobre o domínio do maligno, mas o nosso maior inimigo não é ele. O maior inimigo do homem é o próprio homem. Nós somos os nossos maiores inimigos. Nós somos aquele a quem nós precisamos vencer, a quem nós precisamos superar a cada dia. Se nós deixarmos a nossa vontade, o nosso querer falar mais alto, nós nos afastamos cada vez mais de Deus, porque a carne tende para aquilo que é da carne, mas o Espírito tende para aquilo que é de Deus. E o inimigo de Deus? Deus não teria um inimigo. Deus permite a estadia dele até que ele seja verdadeiramente aprisionado e aniquilado. Esse inimigo seria Satanás, seria o diabo, seria o dragão, a serpente. Mas ele nunca foi chamado na Bíblia de ladrão. O texto que Jesus está falando sobre o ladrão, Jesus está falando a respeito dele mesmo. Mas isso é uma palavra para outro dia, quem sabe. Então assim, Deus poderia facilmente vencer Satanás e seus demônios. Mas é necessário que ele esteja ainda para que algumas coisas se cumpram sobre a nossa vida. É que Deus permite. Porque, embora ele seja um antagonista de Deus, até para ele tocar sobre a vida de alguém, ele precisa de permissão do Senhor. A gente vai ver isso no livro de Jó. Jó, a Bíblia diz que o diabo vem de cirandar a terra. E ele vai até próximo o céu dos céus, aonde Deus está. Ele vem junto com os anjos e Deus pergunta a ele: de onde vieste? Ele vai dizer: de cirandar a terra. Deus vai testemunhar a respeito de Jó. Deus vai dizer: viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Aí Satanás vai dizer para ele: assim eu vi, mas com tudo que ele tem é fácil te servir. Deixa eu tocar e tirar tudo dele. Com toda a riqueza é fácil. Aí Deus vai dizer assim: vai. E ele vai e tira todos os bens de Jó, tira todos os filhos de Jó, e Jó não blasfema, não murmura, não reclama. Satanás volta uma segunda vez para Deus e vai dizer para Deus assim: mas ele tem saúde. E Deus vai dizer para ele assim: então toca nele, só não lhe tire a vida. Por quê? Porque a vida pertence somente a Deus. Só Deus pode tirar ou dar a vida, mais ninguém. Então agora, preste atenção nisso. Só Deus pode tirar a vida. E a Bíblia está nos mostrando algo.
que o maior inimigo do homem é o próprio homem. Não existe maior inimigo da minha vida, maior adversário do que eu mesmo. As minhas vontades, as minhas concupiscências. A Bíblia diz que a soberba dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida não está em Deus e Deus não está nessas coisas. Embora o diabo faça um antagonismo de Deus, o antagonista de Deus, na verdade Deus permite que ele esteja até um determinado momento, porque nós vamos ser trabalhados através desse antagonismo. Como nós falamos de Jó, o que Jó precisava entender é que Jó 42:5 ele diz: eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, da ideia de um relacionamento à distância. Mas hoje os meus olhos te viram. Visão é algo de proximidade, olho no olho. Deus diz assim: eu falo com o meu servo Moisés não por enigmas, nem por imagem obscura, mas eu falo com ele face a face, ou seja, olho no olho, olhar no olhar. Os meus olhos te viram, da ideia de proximidade, de intimidade. Então Deus começa a falar com Jó e mudar o cativeiro de Jó, quando Jó entende algumas coisas que precisavam ser mudadas e transformadas na sua vida. Quando Jó entende que, embora ele estivesse fazendo a coisa certa, ele não estava fazendo da maneira certa. Então, o meu maior inimigo sou eu. Isso parece coisa de psicologia, não? Mas é uma verdade. O nosso maior inimigo sou eu. O diabo ele só pode apresentar aquilo que eu desejo, mas eu estico a mão e pego se eu quiser. Então, o inimigo do homem e o inimigo de Deus, embora pareçam ser a mesma coisa, na verdade se tornam duas coisas diferentes, porque o diabo ele não tem poder para me fazer cair. Ele é o tentador, mas não é aquele que te faz cair na tentação. Quem te faz cair na tentação são as suas vontades, as suas concupiscências e o seu querer. Então entenda, o inimigo do homem é o próprio homem, e o inimigo de Deus é o diabo, Satanás e seus demônios. Que Deus abençoe sua vida.